Você já deve ter percebido que as casas da Fenda do Biquíni são bem esquisitas. Isso é algo que ninguém pode negar. A maior parte delas são feitas de sucatas, lixo ou objetos que caíram da superfície. Mas tem uma casa em específico que é bem peculiar. Eu estou falando da casa do Lula Molusco, que não é só estranha, ela pode ser bem assustadora. Você já parou pra pensar que a casa dele pode estar viva? E não só porque ela parece um rosto humano, mas sim porque tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Ela já falou, já ouviu, já se expressou e até já se mexeu como se tivesse vontade própria. Ou seja, não é só uma casa comum, ela pode ser uma criatura, ou até mesmo uma máquina que está ali quieta, observando tudo ao redor e esperando o momento certo para atacar. Pensa comigo, e se não for só a casa do Lula Molusco? E se toda a vizinhança tiver um exército dessas cabeças esperando para acordar? O que aconteceria se todas elas fossem ativadas ao mesmo tempo? Talvez uma destruição total, dominação do fundo do mar e quem sabe até do mundo inteiro. Por isso que hoje vamos desvendar essa teoria. Será que a casa do Lula Molusco realmente está viva? Vamos analisar cada detalhe, cada episódio e entender o que realmente está acontecendo por trás dessa cabeça estranha. Para começar, olha só a maioria das casas da Fenda do Biquíni. A maioria é feita de metal, como escapamentos e peças velhas. O seu sirigueijo vive em uma âncora, e a Sandy tem uma casa na árvore dentro de um aquário. O Plankton mora em um balde de lixo, e o Siri Cascudo, por incrível que pareça, é uma armadilha para capturar siris. Nenhuma dessas casas mostrou sinal algum de vida no desenho, mas quando falamos das três casas principais, a do Bob Esponja, a do Patrick e a do Lula Molusco, tudo muda. Você lembra do episódio Procrastinação, onde Bob Esponja teve a sua casa viva? Ela até solta fogo pela sua boca. E a casa do Patrick, por sua vez, não é só uma pedra. É na verdade um casco de tartaruga gigante que estava adormecido há vários anos. Ou seja, para essas duas casas, até existe uma explicação para estarem vivas. Mas a casa do Lula Molusco é um tanto diferente. Em vários episódios, ela age como se tivesse consciência própria. É quase como se fosse mesmo um ser vivo. Agora vamos para as provas de que de fato ela é uma casa com vida própria. Vamos começar com um dos primeiros sinais que a casa do Lula Molusco não é só uma casa comum. No episódio A Caixa Secreta, da segunda temporada, vemos claramente isso. Nesse episódio, o Patrick tem uma caixa secreta que ele não quer que o Bob Esponja veja. Enquanto ele fala sobre o suposto segredo com Bob Esponja, adivinha quem aparece escutando? Sim, a própria casa do Lula Molusco. O mais estranho e engraçado é que o Patrick diz que nem mesmo a casa do Lula Molusco pode saber o segredo. Ou seja, será que ele sabe que a casa está viva e até mesmo consciente do que acontece ao seu redor? E esse tipo de consciência acontece em vários outros episódios. No episódio Período de Crescimento, a Pérola está crescendo e acaba comendo tudo que vê pela frente. Para alimentar sua filha, seu sirigueijo invade a casa do Lula Molusco durante a noite para roubar sua comida. Mas quando seu sirigueijo sai, a casa literalmente fala uma frase bem clara. Conseguimos ver até a boca em formato de porta mexendo. Loucura, né? Ninguém reparou que não foi só uma piada, e sim uma forte pista de que ela de fato está viva. E quem percebe esse detalhe é a confirmação de que a casa realmente tem vida, consciência e até mesmo consegue falar. Continuando a coletar pistas, no episódio Tem uma Esponja na Minha Sopa, a casa do Lula Molusco mostra claros sinais de que ela está irritada. Quando um grupo de hippies invade a banheira do Lula Molusco, a casa grita junto com ele. As janelas até se mexem, como olhos, e as portas se abrem ao meio, como se fossem dentes. Ou seja, não é só algo aleatório no desenho. A casa realmente mostra a emoção, como se sentisse o que o Lula Molusco também sente. E você pensa que as provas acabaram? Espera aí que essa agora vai te chocar de uma vez por todas. No episódio Caçado ao Coelho, Lula Molusco acaba deixando a comida esquentar demais, e a casa claramente demonstra desconforto. Ela tosse e grita para expulsar a fumaça, como se de fato fosse uma criatura viva, capaz de sentir o que acontece dentro dela. E se você acha que a casa do Lula Molusco é apenas uma pedra com uma porta, então vai ficar em choque quando ver essa parte. Em vários episódios, a casa mostra que tem braços e pernas escondidos dentro do chão, e isso é algo que não acontece com nenhuma outra casa da Fenda do Biquíni. Por exemplo, no episódio Calça Engraçada, o Bob Esponja fica triste e começa a chorar muito alto. Então a casa do Lula Molusco reage com raiva. E debaixo do chão, aparecem dois braços que tampam seus próprios ouvidos. É como se a casa não aguentasse mais o choro e quisesse se proteger do barulho. Porém, em outro episódio, um jogo amistoso, os braços também aparecem, mas dessa vez são feitos de areia,
provando que a casa pode até manipular as coisas ao seu redor para se proteger. E não é só aí que vemos isso. No episódio Bons Vizinhos, a casa revela algo ainda mais impressionante. Depois que um curto-circuito acontece no sistema de segurança instalado pelo Lula Molusco, a casa levanta a cabeça do chão, surgem braços com pernas robóticas. E é aí que a teoria fica ainda mais insana. A casa não é só uma pedra viva, ela pode ser uma máquina projetada, um robô gigante, por exemplo, com braços e pernas mecânicas que podem se mover para atacar ou se defender. O sistema de segurança que o Lula Molusco instalou provavelmente despertou funções internas que estavam adormecidas. E não é só isso. No mesmo episódio, a única forma de parar o caos causado pela casa foi o Bob Esponja apertar um botão que fica embutido na parede, que por fim desligou a casa por completo. Bom, um botão dentro da casa que controla a própria casa? Suspeito, não acha? Pensa comigo, a casa do Lula Molusco tem um interruptor que pode colocar para dormir ou acordar. Realmente é algo bem estranho. E isso é nos provado mais uma vez quando analisamos uma história em quadrinhos antiga da Nickelodeon. Nesse HQ, Patrick e Bob Esponja cavam no quintal do Lula Molusco e encontram literalmente um interruptor com as opções dormindo e acordado. Eles acabam apertando no modo acordado e a casa desperta dizendo: "Finalmente estou acordado depois de tantos anos." Mas dessa vez os braços são de madeira, o que indica que a casa já passou mutações ao longo do tempo, com diferentes tipos de membros. Tudo isso mostra que a casa do Lula Molusco é, sem sombra de dúvidas, um robô gigante adormecido, criado para algo que ainda não sabemos ao certo. Agora tem uma teoria bem peculiar e intrigante, a teoria da invasão dos robôs e o possível apocalipse na fenda do biquíni. Agora que já descobrimos que a casa do Lula Molusco é, na verdade, um robô gigante que estava desligado, a grande pergunta que fica é: quem criou essa máquina tão poderosa? E o pior, por que e para que ela foi criada? Uma das teorias que existe é a famosa invasão dos robôs. Essa ideia sugere que a fenda do biquíni pode estar cercada por máquinas adormecidas, espalhados por todo o fundo do mar, esperando pacientemente o momento certo para despertar e cumprir um propósito muito absurdo. E a casa do Lula Molusco não seria uma exceção. Ela seria o robô principal entre um exército de máquinas menores, todas programadas para agir em sincronia. Essa hipótese muda completamente a forma como enxergamos a fenda do biquíni, transformando-a num possível campo de batalha mecânico. Segundo essa teoria, o grande responsável por essa invasão robótica seria ninguém menos que o Plankton, conhecido por ser o vilão obcecado em roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Plankton poderia estar planejando algo muito maior do que um simples furto. Ele estaria construindo um exército de robôs com o objetivo de dominar toda a fenda do biquíni, e quem sabe, até o mundo todo. Você se lembra que no filme ele coloca os baldes que controlam mentes na cabeça de todos os habitantes da fenda do biquíni, não é? Outro ponto que apoia essa teoria é a localização estratégica da casa do Lula Molusco, que fica bem ao lado da casa do Bob Esponja. Não seria apenas uma coincidência. O Plankton poderia estar usando isso para monitorar de perto o Siri Cascudo, que guarda a fórmula secreta, e também o próprio Lula Molusco, que é um funcionário bem antigo do Siri Cascudo. E o que realmente deixa essa teoria ainda mais absurda e assustadora é o episódio chamado Cidade de Lula, onde Lula Molusco se muda para uma vizinhança cheia de casas idênticas à sua. Porém, até agora, nenhuma delas demonstrou sinais de vida. Mas e se cada uma delas for um robô gigante adormecido também? Aí estaríamos falando de um verdadeiro exército gigante de casas, esperando apenas o momento certo para atacar. E se isso acontecer, a fenda do biquíni enfrentaria um verdadeiro apocalipse insano. Um cenário que ninguém poderia prever. A única esperança é que esses robôs permaneçam dormindo para sempre, ou talvez nunca acordem. E é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e vídeos novos toda semana. Davizeira na voz, tamo junto, é nóis!